Olá, sejam muito bem-vindos a esta videopalestra promovida pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Helena Sanseverino de Lemburg, sou advogada especialista na área de Direito de Família e Sucessões. Gostaria primeiro de fazer um agradecimento à doutora Sulamita Santos Cabral, à doutora Ana Lúcia Piccoli e à doutora Liane Bestetti, e parabenizá-las pelo brilhante trabalho que vem fazendo perante o Instituto. Também gostaria de agradecer à jornalista do IARGS, a Terezinha Tarcitano, e também parabenizá-la pelo trabalho que vem sendo realizado. Hoje eu vou tratar do tema da retroatividade do regime de bens na união estável e gostaria primeiro de fazer uma introdução sobre a temática, sobre o Instituto da União Estável, para então passar efetivamente a tratar das posições acerca da retroatividade do regime de bens e depois tecer algumas considerações e percepções minhas acerca do tema. Tá? Então, primeiramente, falando sobre a união estável e destacando a importância de nós estudarmos esse instituto, porque além de ser muito comum, uma forma de constituição familiar muito comum na nossa sociedade brasileira, há também uma tendência de equiparação dos efeitos da união estável com o casamento. Nós observamos essa tendência cada vez mais forte nos tribunais e disso, então, surge a necessidade de se falar tanto sobre a união estável, de se estudar, de se alertar as pessoas nesse sentido. E destaco também que a distinção entre a união estável e o casamento, ainda que seja cada vez mais difícil de verificar essas diferenças, está efetivamente no modo de constituição dessas duas entidades familiares. Nós sabemos que o casamento é a instituição mais solene que nós temos no direito, enquanto que a união estável se origina necessariamente de um caráter informal. Então, a diferença mais básica entre essas entidades familiares está na sua forma de constituição. Na união estável se origina, então, desse caráter informal, tênue e gradual. Além disso, por conta deste caráter da união estável e também de uma opção legislativa, nós temos um espaço de autonomia muito maior na união estável. Porque enquanto nós temos diversos artigos tratando do regime de bens e do pacto antenupcial no casamento, na união estável, por outro lado, nós temos apenas um artigo falando sobre o regime de bens. Então, daí já se pode então concluir que efetivamente há um espaço de maior autonomia aos companheiros para definir questões atinentes ao seu regime de bens. Além disso, a nossa lei disciplina apenas um requisito para o contrato de convivência, que deve ser um contrato feito por escrito, mas não há nenhuma outra exigência formal nesse sentido. Então, nós já temos aí mais uma linha a ser seguida, que é apenas a necessidade de um contrato escrito. E também destaco que, na verdade, não há necessidade de um contrato para a união estável estar caracterizada no caso concreto. A união estável existe a partir da caracterização dos elementos exigidos pelo artigo 1723 do Código Civil, que seria a convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituir família. Porém, o contrato é permitido, ainda que não seja um elemento exigido, e apenas deve ser feito por escrito, não existe mais nenhuma outra exigência no sentido de ser feito na forma pública ou particular, enfim, pode ser feito das duas formas. Além disso, esse espaço de autonomia que se fala que existe na união estável é limitado muitas vezes, e nessas limitações que é necessário o estudo e o aprofundamento para entender se há fundamento efetivo para este tipo de limitação. Então, recapitulando assim a definição da união estável, algumas de suas características seria essa ideia de informalidade, ela se origina dessa forma, e por conta disso, ela não se constitui da noite para o dia. E a gente vê que, ainda que não exista definido pela lei qual é o critério da durabilidade, se diz que ela deve ser duradoura, mas se presume que não é uma entidade familiar que se constitui da noite para o dia, porque o casamento ele passa a produzir efeitos a partir da sua formalização. A união estável precisa necessariamente de um período, dependendo do caso é curto, dependendo de outras situações ele pode ser um pouco mais longo, mas é necessário esse tempo para que se configurem todos os requisitos estabelecidos pelo Código Civil e a partir daí se possa dizer que está configurada uma entidade familiar. Então, há necessariamente um período nebuloso, esse período em que não se sabe efetivamente se aquela relação
já se caracteriza como uma família ou se é meramente o dito namoro qualificado, né, que se fala muito, e essa linha realmente é muito tênue entre uma entidade familiar e outra. Então, a união estável geralmente, né, em grande parte das vezes, se constitui desse caráter gradual, natural e tênue. E disso, então, decorre a importância de nós estudarmos o tema da retroatividade do regime de bens na união estável, porque necessariamente haverá um lapso temporal em que não há regulamentação entre os companheiros, né? Porque não há como se assinar um contrato no primeiro dia de união estável, porque ela não existe ainda, ela precisa de uma certa continuidade no tempo para que passe a existir. Então, falar sobre isso no contrato de convivência se torna muito relevante, porque necessariamente terá um período em que não há regramento. E se o casal escolhe posteriormente, depois de um certo período de união, em algumas situações a gente verifica uma união de 20, 15 anos, e a partir dali se escolhe um regime de bens, outros casos é um período um pouco menor, e outros casos não há opção nenhuma, né? Mas quando se escolhe depois de passar esse lapso temporal, se os conviventes gostariam que aquele regime de bens mais restritivo, da separação de bens, incidisse sobre as aquisições anteriores, a gente precisa então entender se é possível essa escolha ou não, porque já adianto, depois eu vou falar um pouco dos posicionamentos da doutrina sobre essa temática, que há divergência, e principalmente é uma divergência muito intensa nos tribunais, com posições absolutamente antagônicas. Outro aspecto que eu gostaria de trazer apenas em caráter introdutório é a ideia de direito de família mínimo, que é o paradigma atual para entender o direito de família, porque se traz a ideia de que a intervenção estatal no âmbito do seio familiar deve ser mínima e restrita a situações em que está envolvido o interesse de algum vulnerável. Destaco aqui a criança, em determinadas situações a mulher, em determinadas situações os idosos. Então, apenas nesses casos se justificaria uma intervenção maior do Estado no âmbito das famílias. E destaco também o artigo 1513 do Código Civil, que consagrou essa ideia de direito de família mínimo, de intervenção mínima, que traz a definição de que é defesa a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Então, isso consagra esse paradigma e essa teoria utilizada atualmente no direito de família contemporâneo. Então, nós partindo dessa ideia, né, partindo dessa concepção de que o Estado deve interferir o menos possível nas famílias, surge então a necessidade de se olhar a temática do regime de bens, e não falo só para a união estável, também para o casamento, por conta dessa perspectiva. A gente precisa olhar pensando na autonomia das pessoas, quando for possível, é claro. Obviamente o direito não pode se abster de proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, mas tendo em vista esse panorama atual, pensar no regime de bens tem que necessariamente se visualizar essa proteção à autonomia dos indivíduos. Então, esclarecidos esses pontos iniciais, eu gostaria de falar um pouco sobre a temática efetivamente da retroatividade do regime de bens na união estável, destacando alguns posicionamentos doutrinários, porque eu realizei uma pesquisa há alguns meses e investigando diversos doutrinadores e o que eles pensavam sobre a temática da retroatividade do regime de bens na união estável, e encontrei alguns dados que seriam importantes de serem analisados antes de partirmos efetivamente para análise jurisprudencial. E primeiramente eu falo do posicionamento do professor Conrado Paulino da Rosa, que entende que é possível sim a adoção de efeitos retroativos no contrato de convivência, e ele também, além disso, defende que os companheiros devem poder modificar o regime de bens sempre que entenderem necessário. E nesse sentido ele se filia ao entendimento de um julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que traz a ideia de que o pacto somente seria nulo quando houver elemento incontestável demonstrando vício de consentimento, violação de disposição expressa e absoluta de lei ou desconformidade com os princípios e preceitos básicos do direito. Então, o autor defende que uma alternativa aos companheiros seria de fazer uma cláusula de quitação recíproca em relação a qualquer bem referente ao período anterior na União, nesse pacto que vai ser realizado depois de passado certo tempo, para que pudesse, então, existir essa eficácia retroativa. E para ele, eventual postulação relativa a estes bens que foram disciplinados
seria um comportamento contraditório ou venire contra factum próprio. Então essa é a posição do Conrado Paulino da Rosa. O Euclides de Oliveira, que é um doutrinador também que fala muito sobre união estável, explica que realmente os contratos geralmente são feitos para passarem a produzir efeitos futuramente, então dali em diante. Mas nada impede que as partes, no exercício da sua autonomia e da manifestação livre de sua vontade, possam disciplinar bens anteriores. Então ele defende que é possível sim essa adoção de efeitos retroativos à escritura de união estável, né, ao contrato de convivência se for no âmbito particular. Ele só explica que para isso ser aceito, deve haver uma disposição expressa em relação a todos os bens atingidos por essa adoção, né, de efeitos retroativos. Então, em outras palavras, isso deveria estar disciplinado no contrato de forma expressa em relação a todos os bens, não sendo admitida uma cláusula genérica de retroatividade, que é uma situação que a gente verifica bastante na prática, quando há essa escolha por efeitos retroativos, só dizer que o regime vai retroagir até o início da União. E ele defende não, que na verdade para ter mais segurança e para se verificar que efetivamente as partes sabiam o que estavam fazendo, isso deveria ser consignado de forma expressa e explícita em relação a cada um dos bens. Ele também destaca, e isso na verdade é algo que praticamente todos os autores destacam, que essas disposições não podem afetar interesses de terceiros, porque nós sabemos que a união estável não produz efeitos apenas em relação aos companheiros, ela também tem efeitos que são externos àquela relação convivencial. Então, os interesses de terceiros, potenciais credores, enfim, não poderiam ser afetados por essa disposição. Trago também o posicionamento do Cristiano Chaves de Farias e do Nelson Roosevelt, que também entendem que é possível a adoção de efeitos retroativos, desde que seja expressa no contrato de convivência, e respeitados também os interesses de terceiros. E eles falam que se trata de uma disposição patrimonial como qualquer outra admitida no direito e que a regra é a irretroatividade, né? Se não se disser nada, em sentido contrário, os efeitos serão dali para frente, serão irretroativos. Mas é possível uma disposição em sentido contrário. Também trago o entendimento do Tiago Felipe Vargas Simões, que fala bastante sobre a união estável, também no mesmo sentido de que a regra é a irretroatividade, sendo possível uma cláusula que discipline efeitos retroativos expressamente, né? Então é possível se afastar essa regra, desde que resguardados os interesses de terceiros, e também ele defende isso em respeito justamente à autonomia privada. O Rodrigo da Cunha Pereira tem o mesmo entendimento, no mesmo sentido de que é possível, desde que respeite a boa-fé e interesses de terceiros. E daí agora eu trago o entendimento da Maria Berenice Dias, que é um pouco contrário, né, a esses que eu apresentei anteriormente, porque ela entende que os efeitos retroativos são apenas em relação à existência da união estável. Quanto a isso, imagino que não exista nenhuma divergência, porque quando as partes declaram que elas estão em união estável, elas declaram desde quando estão em união estável. Então, a existência dela é retroativa, porque necessariamente ela já existe e quanto a isso não haveria problemas. Mas em relação ao regime de bens, né, ao efeito de um regime de bens mais restritivo, ela entende que não seria possível a retroatividade, porque isso afrontaria direitos já adquiridos e então ela defende apenas que isso seria possível se houvesse uma prévia partilha de bens. Então seria como se fosse uma partilha intra-relação, fazendo-se então a adoção de todas as regras da partilha de bens quando, por exemplo, de uma dissolução. Ela traz também a ideia de que uma disposição de uma das partes desistindo do patrimônio que teria sido objeto de aquisições anteriores a essa contratação violaria a norma do 548 do Código Civil, que prevê a nulidade da doação de todos os bens sem reserva de parte, né, para subsistência do doador. Ela entende que essa eficácia retroativa esbarraria nessa norma, e também critica dizendo que haveria um enriquecimento indevido do convivente que foi beneficiado por essa renúncia, o que seria contrário à moral e ao direito. O Rolf Madaleno também tem uma visão mais restritiva sobre a temática e diz que deve ser promovida uma partilha dos bens amealhados durante o primeiro período da União. Então ele também, que nem a professora Maria Berenice, entende que deve ter essa partilha. E ele fala muito da necessidade de se ter cautela para que não exista o abuso do direito por parte de um dos conviventes,
que pode querer se beneficiar do outro por conta, ele até fala da cegueira da paixão. Então, isso seriam os posicionamentos mais restritivos sobre a temática. Aí, falando um pouco sobre o entendimento jurisprudencial, eu destaco que existe uma importante divergência na nossa jurisprudência, tanto no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que eu vou meter um pouco mais por ser o nosso tribunal, mas também em outros tribunais do Brasil, tá? E o STJ já tem um entendimento mais consolidado e eu também vou trazer um julgado do STJ, mas já adianto que existem outros no mesmo sentido, tá? Então, primeiramente falando de um julgamento do desembargador José Antônio Daltoé, aqui da 8ª Câmara Civil do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entende pela retroatividade do regime de bens, mas mais importante ainda, ele entende que no silêncio das partes, o regime da separação de bens seria necessariamente retroativo, podendo haver estipulação em sentido contrário. Então notem que é diferente dos entendimentos que eu passei aqui dos doutrinadores, no sentido de que a regra é a retroatividade, podendo se estabelecer que não haverá a retroatividade. Então, isso acaba virando uma insegurança jurídica muito grande, a gente não saber qual vai ser o entendimento né, no âmbito do judiciário acerca dessa forma de contratação. Porque esse desembargador e outros desembargadores do nosso tribunal entendem que seria possível estipular uma cláusula que diga que não será um regime de bens, a separação de bens com efeitos retroativos, mas que no silêncio se presume que as partes gostariam de que aquele regime fosse retroativo. Então, esse caso que eu analisei, na verdade era um casal que tinha convivido por 15 anos, até que elaborou o contrato de convivência, e o contrato de convivência dizia, na verdade eles fizeram estipulação expressa de que haveria retroatividade de uma separação total de bens, então todos os bens que tivessem sido adquiridos naqueles 15 anos não sofreriam a comunicação, mas dali para frente seria uma comunhão parcial de bens, e isso foi plenamente aceito neste julgamento. Até trouxe aqui uma parte do julgado para ler para vocês, mas se quiserem acesso a todos esses julgamentos que eu vou citar aqui, podem me pedir no meu Instagram, @HelenaSanseverinoAdvogada. Podem me pedir que eu tenho todos esses acórdãos que eu vou mencionar e que eu mencionei para enviar, inclusive o do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o que é defendido pelo Conrado Paulino da Rosa. Aqui, então, colacionando um pedacinho do julgamento do desembargador Daltoé, que diz assim: o pacto é rígido, sequer havendo alegação da existência de vício de consentimento nos autos, sendo que, nas uniões estáveis, comum que, quando os conviventes percebem a sua condição, é que manifestem o intento de estabelecer as regras em relação às questões patrimoniais, especialmente o regime de bens, mediante instrumento que terá efeito retroativo, salvo nos casos de expressa previsão em contrário. Em observância ao princípio da autonomia privada, devem ser mantidos os termos da escritura pública firmada entre as partes nos moldes dos artigos 1639 e 1725 do Código Civil, não havendo falar em partilha de bens no período anterior à sua assinatura, haja visto o regime adotado pelos conviventes. Então a gente vê exatamente esse entendimento. Então, resumidamente, no silêncio das partes se presume a retroatividade do regime de bens. Em sentido contrário, trouxe também o posicionamento do desembargador Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, que é da 7ª Câmara Civil, que não admite a retroatividade, fazendo uma analogia com a alteração de regime de bens no casamento, que a gente sabe que existem várias regras restritivas e existe a necessidade de se entrar com uma ação judicial, é necessário o crivo do juiz, a autorização efetivamente do juiz ao verificar que interesses de terceiros não estão sendo violados. Então, por analogia, não seria possível, na união estável, a retroatividade dos efeitos. E, inclusive, esse é o posicionamento que vem sendo adotado pelo STJ em diversos julgamentos, trazendo também essa ideia de uma analogia com o casamento e da impossibilidade de se retroagir os efeitos. Então, não trouxe aqui um julgamento específico, porque, na verdade, existem diversos outros, só apenas destaco o recurso especial 1.597.675, que é um dos mais recentes que eu encontrei, firmando esse entendimento de que não é possível a adoção de efeitos retroativos. Então, tendo em vista todas essas críticas, eu trago também algumas ideias
que poderiam ser aplicadas, primeiramente só criticando um pouco essa ideia da analogia com o casamento, porque ainda que a união estável e o casamento tenham cada vez mais um tratamento equivalente, a união estável tem uma constituição diferente do casamento. A união estável se origina na informalidade e muitas vezes os companheiros não sabem todos os impactos e efeitos jurídicos que dela vão decorrer e passam a fazer aquisições patrimoniais relevantes sem saber que aquilo ali vai sofrer comunicação. E a partir de um momento entendem que aquela relação tem um caráter familiar, entendem as regras jurídicas aplicáveis a ela e passam a querer regulamentar o que ocorrerá com os bens anteriores, e não necessariamente deixando tudo para um companheiro ou para outro, mas muitas vezes é só uma consciência de equilibrar as aquisições de uma forma livre e amplamente esclarecida. Então, o casamento é diferente da união estável, principalmente nessa ideia da constituição, da forma que eles se originam, e a união estável vai ter esse lapso temporal em que não há regulamentação. Porque no casamento é muito claro, é muito evidente o momento em que começa a eficácia dos efeitos. A gente sabe que é a partir da formalização. A união estável tem esse período nebuloso que pode passar por diversas aquisições importantes em que as partes efetivamente não sabiam que aquilo que estavam fazendo tinha tanta relevância jurídica. Além disso, existe efetivamente esse espaço de maior autonomia nas uniões estáveis que precisa ser respeitado. Então, não caberia uma analogia de uma norma restritiva de direitos, que é efetivamente essa exigência de autorização judicial para modificação do regime de bens do casamento, é uma norma restritiva, então não seria possível uma analogia de uma norma limitadora de direitos. E, além disso, esse caráter tênue e gradual da união estável não pode ser esquecido, né, conforme eu já mencionei, porque efetivamente passa-se por um lapso temporal em que não se sabe qual vai ser o regramento, em que as partes não tiveram a oportunidade, às vezes, de debater e conversar e escolher um regime de bens. Então, considerando todas essas críticas apresentadas pela doutrina, os entendimentos jurisprudenciais, o mais importante é que se saiba que não existe segurança absoluta de que uma disposição sobre a retroatividade será aceita. Mas, pensando na atuação do advogado, da advogada, no sentido de orientar seus clientes e tentar garantir um pouco de segurança a eles, o melhor seria, então, que essa conversa se desse de uma forma esclarecida e transparente, que se alertasse para o risco de uma decisão judicial desfavorável, caso isso vá ser discutido judicialmente. Isso pode ocorrer tanto quanto da dissolução da união estável, quanto da dissolução por morte, com os herdeiros de um dos companheiros, mas o casal pode tentar fazer essas disposições, deixar extremamente claro que sabem o que estão fazendo. Então eu sugiro que exista a presença de um advogado, que isso seja realizado por escritura pública, que dá um pouco mais de segurança. Inclusive eu defendo que nesses casos a presença do advogado seria obrigatória, que nem a gente tem a obrigatoriedade da presença do advogado, da advogada na dissolução da união estável, como essa disposição tem um certo caráter, né, de disposição patrimonial, é semelhante à partilha de bens efetivamente na dissolução, então que se exigisse a presença do advogado para que as partes tivessem essa segurança e tivessem a devida orientação jurídica. E destaco também, até conforme o professor Euclides de Oliveira defende, que se regulem especificamente os bens que serão atingidos por essa disposição. Então, que não se faça uma contratação meramente genérica, mesmo que seja expresso que as partes querem a retroatividade até o início da união, que se disciplinem especificamente os bens que são atingidos por aquela disposição, especificamente o que fica para cada companheiro, e que isso foi decidido de forma extremamente esclarecida e consentida entre eles. E só ressaltando, assim, apenas por preciosismo mesmo, que se isso for considerado uma disposição patrimonial com caráter de partilha, o melhor é que sejam respeitadas as regras aplicáveis à doação. Por se tratar, então, de uma disposição gratuita de bens, que se respeitem, então, as regras da legítima, do artigo 548, que diz que a pessoa não pode ter alguma garantia de sua subsistência, e também, que daí é o aspecto mais polêmico, talvez, seria que se recolhesse o respectivo imposto de tributação, o imposto ITCD, né, que é causa-morte e doação. Nesse caso seria por ser uma doação, um ato de disposição gratuita inter vivos,
então que se recolha o imposto sobre essa diferença que pode dar, como se fosse uma verdadeira partilha. Então são aspectos que podem ser adotados para trazer maior segurança para as partes, sugerindo-se especificamente essa ideia de que sejam regulados especificamente todos os bens quando da realização do contrato, realizada essa cláusula de quitação recíproca, que é defendida pelo professor Conrado Paulino da Rosa, e que exista sim a presença de um advogado, de uma advogada, para orientar as partes. Então, são essas as minhas considerações sobre a retroatividade do regime de bens na união estável. Me coloco inteiramente à disposição para esclarecer alguns aspectos, para debater o tema que eu acho tão importante a gente poder divergir de forma saudável, de forma esclarecida. E me coloco também à disposição para enviar os julgamentos, tanto aqui do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do STJ sobre a temática. E agradeço imensamente ao IARCS pelo convite. Novamente, parabenizo o Instituto pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez, é uma honra e que eu possa voltar mais vezes para falar de temas tão importantes para o direito de família e sucessões.